Tudo bem, gente? Vocês estão felizes com Jesus? Sejam bem-vindos a uma série de mensagens que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre as bem-aventuranças. Se você não sabe, se você não conhece, está lá em Mateus, capítulo 5, e eu quero ler alguns versículos com vocês. A partir do verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem ou perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegram-se e regozijam-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu quero começar destacando aqui no verso 1, que ele fala: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos se aproximaram-se dele. Ou seja, Jesus ele se retira da multidão, os seus discípulos vêm até ele e ele começa a fazer o sermão da montanha. E eu quero destacar que vão ter situações e que o Senhor ele vai trazer alguma palavra para o nosso coração e não é mais para a multidão, são para os seguidores que estão seguindo de perto. Ou seja, os versículos que eu quero compartilhar com vocês, esse texto que eu quero compartilhar com vocês, é algo que o Senhor ele traz para quem está perto, os seus discípulos, aqueles que têm seguido ele de perto. E eu quero falar aqui no verso 2, destacar o verso 2 que fala: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, em algumas versões a gente pode encontrar o bem-aventurado como felizes são. Felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, e indo na contramão deste mundo. O Senhor ele começa a trazer algumas verdades para o nosso coração, porque nesse mundo é pregado que a nossa felicidade às vezes está atrelado àquilo que a gente tem, àquilo que a gente pode conquistar, mas o Senhor ele vai totalmente na contramão desse mundo. E ele começa a trazer algumas verdades. E talvez você me pergunte, quem são os pobres de espírito? Se a gente for olhar no original do grego, esse pobre de espírito, ele traz como desprovido de espírito. Ou seja, nós somos desprovidos do espírito, de nós mesmos. E para você entender que você precisa do favor de Deus, você precisa se esvaziar de você mesmo. Você precisa entender que você é pobre, você é pecador. Em algumas traduções, esse pobre de espírito, ele está muito atrelado ao desprovido de espírito. Toda vez que nós nos aproximamos de Jesus, nós precisamos entender essa verdade, que nós precisamos do favor dele. No verso 4, Mateus ele traz o seguinte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sabe, a partir do momento que você enxerga quão pecador você é, o qual falho você é, o qual imperfeito você é, a sua alma chora, a sua alma clama. E aqui nesse texto a gente consegue destacar isso. Toda vez que nós nos aproximamos de Jesus, a gente começa a nos enxergar, nós conseguimos olhar para nós mesmos e nós estamos lamentando. E nós podemos também relacionar, buscando no original do grego, esse choro. E esse choro ele não está atrelado a um choro qualquer. A palavra utilizada aqui no grego, no original do texto, ele fala de um choro de morte, de luto, de dor. E talvez você olhe para você mesmo e você não consegue enxergar mais vida. Você não consegue enxergar felicidade e por isso que talvez você esteja chorando. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós seremos consolados. Continuando aqui, ele fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A palavra consolado é a mesma palavra que é utilizada para o Espírito Santo Consolador. Ou seja, aqueles que enxergam que está morto. Aquele que enxerga que o seu pecado está consumindo o seu coração e traz um lamento para o seu coração, para a sua alma. Eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus é aquele que consola. E a partir do momento que você enxerga a sua pobreza, você se lamenta,
mas existe um Consolador, que é o Espírito Santo. Você se esvazia de si mesmo e a partir desse momento você começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é muito importante a gente olhar para esse texto e entender que ele é um checklist de como um cidadão se comporta. E aqui o Senhor ele começa a trazer algumas verdades para o nosso coração. E eu quero te dizer que existe um confronto diário. Como nós temos vivido, quais têm sido as nossas atitudes? E a minha pergunta é, por que os nossos olhos eles se secaram? Por que nós não choramos mais? Por que não há mais lamento no meio do povo? Talvez é porque a gente olha para nós mesmos e a gente começa a nos encher das nossas verdades, daquilo que a gente acredita. E a partir do momento que você começa a se distanciar dos propósitos de Jesus, você começa a achar que você está rico dos seus conhecimentos, dos seus estudos, da sua profissão, daquilo que você sabe fazer. Mas eu quero te fazer um convite. Se esvazie de si mesmo e se aproxime de Jesus. Cada vez que você se aproxima de Jesus, você vai conseguir enxergar qual pobre você é. E tem uma frase aqui que eu quero destacar para vocês, que fala assim, quanto mais perto de Cristo, mais pobre nós nos enxergamos. E quanto mais longe de Cristo, mais rico, mais autossuficiente nós nos tornamos. E que isso seja algo que esteja cravado nos nossos corações. Eu preciso me aproximar de Jesus, eu preciso entender o seu caráter para que o meu caráter seja aprovado. Sabe, vamos fazer esse checklist diário. Senhor, me ajuda, Senhor, a parecer contigo. Me ajude, Senhor, a ter um coração quebrantado na tua presença. Me ajude a entender que eu sou pobre de espírito, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu favor. Sabe, nós não somos autossuficientes. Nós somos necessitados do amor e do favor de Jesus todos os dias das nossas vidas.